Então aqui eu vou mostrar passo a passo para a gente fazer a instalação do Java no Ubuntu, certo? Esse arquivo aqui vai representar o que nós vamos fazer nas próximas aulas. Serão várias aulas, então a gente tem que verificar a instalação do Java. Caso tenha a instalação feita, a gente vai verificar a pasta. E assim, o Java já pode estar instalado na sua máquina sem você saber. Por quê? Vários softwares, por exemplo, LibreOffice, que é parecido com Word, Excel, dependem do Java para rodar. Vários sistemas e projetos dependem do Java. Então, pode estar instalado no seu computador e você não sabe. Então, a gente tem que fazer a verificação do Java, certo? Desinstalar o Java que a gente não vai usar e fazer a instalação do JDK, que é o kit de desenvolvimento para um programador Java, e fazer todas as configurações. Então a gente vai fazer a verificação do Java, vamos olhar se o Java estiver instalado, a gente vai fazer a remoção tanto do OpenJDK, que é uma distribuição alternativa ao JDK da Oracle. Então a gente vai remover o JDK, vamos remover o OpenJDK caso tenha, vamos deixar tudo limpo, remover vestígios de configuração antigas ou então configurações erradas do Java que tenha no seu computador. E daí a gente vai fazer a instalação correta do kit de desenvolvimento, que é o JDK, junto com a JRE da Oracle, para a gente ter um ambiente de desenvolvimento correto. Vamos fazer a instalação, o download, instalação e vamos fazer a configuração das variáveis de ambiente no Ubuntu para que o Java funcione da forma correta, para que os softwares, o Eclipse, o Tomcat, o teu projeto em si, para que ele venha rodar da forma correta, identificando o Java correto que a gente vai fazer a instalação. Então, esse arquivo aqui, ele vai estar na aba da descrição da aula, ou então também na aba de downloads. Eu vou deixar esses comandos na descrição de cada aula. Então aqui serão alguns passos para instalação e configuração. Então o que a gente vai fazer? Primeiro passo é verificar a instalação do Java, se ele está instalado. Então para isso você pode pegar aqui o teu terminal. Então aqui no Ubuntu, para mim ele já está aqui na lateral. Então você tem aqui nos aplicativos, você pode pesquisar aqui por terminal e vai abrir também aqui o terminal, certo? Bem, o comando para a gente verificar a instalação é Java menos menos, aí você escreve version junto, dessa forma aqui. Você dá um Enter. E daí você vai receber uma mensagem igual essa daqui, ó. Comando Java não encontrado, mas pode ser instalado com... E aqui tem alguns exemplos de comando, certo? Mas por que a gente não pode realizar a instalação dessas versões aqui? A gente pode ver que a gente tem o Java 8, Java 11, 17, 20, 21, 19 até o 22. Por que a gente não pode dar esse comando aqui? Porque ele vai instalar apenas a JRE. Tá vendo aqui que é o JRE? Todos esses comandos aqui são o JRE, certo? Então, e esse JRE, ele apenas executa softwares feitos em Java. Ele não tem o kit de desenvolvimento, que é o kit para o programador desenvolver os seus projetos, certo? Então, a gente não pode usar esses comandos aqui, certo? A gente precisa fazer o procedimento correto, que é baixar o JDK completo, que é o kit de desenvolvimento. Dentro dele já tem também o JRE. Então, você não tem o Java instalado, se aparecer aqui dessa forma, não tem o Java instalado. E daí você pode o quê? Partir para essa aula aqui, ó. Como você não tem o Java instalado, você pode partir aqui para a terceira aula, que é o download do JDK.
certo? No caso, se você não tiver o Java instalado, tá? Você, ó, Java não encontrado, então você pode ir para essa aula aqui, ó, download do JDK. Porque se tiver o Java instalado, aí você vai para a próxima aula, que é esse daqui, que é desinstalar o Java. Aí eu vou mostrar como que aparece a descrição aqui no console, caso o Java esteja instalado. Então, assim, o Java não está instalado, o Java não encontrado, aí você vai para essa aula aqui, ó, a número 3, que é o download do JDK da Oracle. Agora, se você deu o comando aqui do Java --version e o Java está instalado, ó, pode ver, ó, aqui ele está instalado, tá vendo? O OpenJDK, que é o Java, e a gente tem uma versão do Java, né, da VM da máquina virtual. Então, esse comando parecido com esse daqui, você tem aí o Java instalado. Aqui no caso está o OpenJDK, mas se for a versão da Oracle, para você vai aparecer Oracle, Java, tá? Ou então Java, Oracle, alguma coisa assim. Então, se tiver instalado para você, e daí você tem que ir lá para a nossa aula, que é a próxima aqui agora, que é o desinstalar o Java, certo? Então, estamos aqui, verificar a instalação do Java. Não tem o Java instalado? Você pode ir direto aqui para o download do JDK. Agora, deu o comando java --verso, encontrou o Java instalado, aí você tem que ir aqui para nossa aula, tá? Que aqui é para desinstalar o Java, que daí você vai continuar daí o fluxo normal de download, de instalação e configuração. Então, deu o comando, encontrou aqui o Java instalado, vamos à próxima aula, que é a parte de desinstalação, para a gente fazer daí o download correto, instalação e configuração. Beleza, então você identificou que o Java está instalado na sua máquina. Temos aqui o Java instalado. E daí nós vamos ter que desinstalar ele. Então, eu vou deixar na aba de descrição, nós temos aqui os comandos aqui para a gente fazer a instalação. Bem, a primeira coisa, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai dar esse comando aqui, ó, para a gente identificar a pasta do Java. Então eu vou copiar ele, vou dar no meu terminal, vou dar um colar, e a gente tem aqui, ó, user bin-java. Esse caminho aqui, eu vou copiar ele, tá? Por que eu vou copiar ele? Para a gente poder dar aí o nosso comando da forma correta. Então eu vou colocar aqui no meu arquivinho de texto, para eu não esquecer, não se perder. Então o Java foi encontrado aqui nessa pasta, certo? A gente pode também ver caso tenha outros Javas instalado. Tá? O que acontece? Você tem aqui, ó, update Java alternatives list. Esse comando aqui, se você tiver mais de um Java instalado, ele vai mostrar tudo para você. Ó, pode ver que aqui ele mostrou para a gente que nós temos o Java 21, tá? Nessa arquitetura, instalado aqui nessa pasta, certo? E aqui nós temos uma outra pasta, tá vendo? É user lib jvm. Essa pasta aqui também, a gente tem que pegar ela aqui, tá? Eu vou pegar aqui essa pasta, vou copiar aqui essa pasta, vou deixar aqui no meu arquivinho de texto aqui também, ó. Então nós temos dois lugares que um é instalação, tá? Aqui é a instalação e aqui é uma configuração de usuário, tá? O Java ele faz uma configuração para o perfil do usuário no Ubuntu, que é um lugar acessível, um apontamento da instalação do Java. Então a gente tem um local da instalação e a gente tem uma configuração do Java para o usuário, certo? O que a gente vai fazer daí? A gente vai fazer a remoção tanto do OpenJDK como do JDK da Oracle. Então, independente se o que aparecer para você aqui é o OpenJDK ou o JDK da Oracle,
a gente vai fazer essa remoção de tudo, tá? Então, o primeiro comando que a gente vai fazer é para remover aqui o OpenJDK. Então, a gente tem sudo apt remove OpenJDK traço tudo, tá? Tudo que tenha o OpenJDK. Então, eu vou dar aqui o meu primeiro comando, vou copiar, certo? Vou vir aqui. Tá? No caso aqui, ele vai pedir para você confirmar, tá vendo? Ele encontrou aqui os pacotes, ele vai estar pedindo aqui para você confirmar para remover. Então, você dá um S de sim, escreve S e dá um Enter. Aí espera ele desinstalar. Beleza, ó, finalizou. E daí a gente vai agora para o segundo comando, que é o sudo apt-get push openjdk também. Vamos copiar, vamos colar aqui. Ok? Olha lá, ele vai pedir para a gente confirmar também. Vamos dar um sim. Dá um Enter. Escreve S, dá um Enter. E ele vai apagar tudo, certo? E a gente tem um último comando que é o sudo apt-get remove -purge openjdk. Então temos esse comando aqui. Vou colar. E ele também, ó, vai deletar qualquer vestígio do openjdk. Se ele pedir para confirmar com sim, você dá um S de sim e dá um Enter. E daí, caso você tenha o JDK, então a gente desinstalou o OpenJDK, a gente vai desinstalar qualquer vestígio também do JDK da Oracle. Então a gente tem um sudo apt remove JDK ** para a gente remover qualquer coisa do JDK. No caso aqui ele não vai encontrar nada, tá? Por quê? Porque eu não tinha nada do JDK instalado. Mas se encontrar no seu computador, ele vai é o mesmo processo. Ele vai pedir para confirmar, dar um sim, você vai escrever um sim lá, ou então um S, e vai dar um Enter para remover. O mesmo comando aqui para o JDK, o segundo agora, tá? Olha lá, aqui ele já deu um comando diferente, mas qualquer coisa que ele tenha encontrado, ele vai remover. No caso, não tinha nada, mas tivesse encontrado alguma coisa, ele teria removido. Então, e o terceiro comando aqui, tá? Para o remove purge do JDK também. Dá um botão direito, cola, tá? Removeu tudo. Beleza. Agora sim. Só que a gente tem ainda, ó, vestígios para remover do Java, certo? Então, o que a gente vai fazer? Lembram que a gente, aqui em cima, a gente pegou essa pasta aqui, ó, tá vendo? Tá? Então, aqui a gente tem a instalação do Java, ó, tá? Tem aqui a instalação do Java. A gente tem aqui, a gente pode apontar essa instalação do Java aqui, nessa pasta. No caso, a gente tem, ó, user bin jvm, tá? Então, a gente tem, ó, user bin jvm, tá vendo? Tudo que tiver aqui, ó, nessas pastas, vou pegar aqui, vou pegar a JVM, que é o local da instalação. A gente pode limpar tudo, tá? Tudo que tem aqui, ó, a gente pode colocar aqui dentro, ó. Tá? Ficando aqui dessa forma assim, ó, sudo alternativas, remove o Java dessa pasta aqui. Eu vou copiar, eu vou colar. Removeu tudo, certo? A mesma coisa a gente tem aqui, ó. Dessa forma aqui. E aqui no terceiro comando também, ó. Dessa forma aqui. Que é a nossa pasta. Tá? Então eu vou dar o comando, ó. Removeu. Ó. Removeu. Removeu tudo. Tá? E daí a gente tem que remover aí algumas pastas também. Tá? No caso aqui, ó, a gente tem aqui a pasta que tem a JVM. A gente vai pagar. Opa. Já pegar aqui, ó, essas pastas, tá vendo? A gente tem a pasta com o Java. A pasta com o Java. E a gente tem aqui, ó, a pasta com o JVM, ó. Tá?
Então, para remover as pastas, então, a gente tem o sudo rm -d -e -r e o link da pasta. Vou colar aqui no meu terminal, vou dar um Enter. Ó, no caso aqui, ele pode dizer que o diretório não existe porque já foi apagado. A gente só está confirmando se foi removido. Tá? Assim, se ele der diretório não existe, beleza, já foi apagado, está ok, foi removido. E o segundo comando aqui também, dá um Enter, ó, beleza, ó, já foi removido, ó, não existe, já foi removido. Então tá tudo certo. Então se a gente pegar aqui e der o comando java version, ó, e não existe mais. Não existe mais nada do Java, certo? Então a gente fez aqui todos os comandos para identificar e remover qualquer vestígio do Java. Por último, a gente pode ver de novo com esse comando, tá? Se tem algum vestígio de algum Java instalado, com o update Java Alternatives list. Tá? Aqui ele vai aparecer aqui dessa forma, ó. São apenas arquivos de cache, mas isso daqui, a hora que você reiniciar o teu computador, ele some tudo, tá? Isso daqui não influencia. Então, o que acontece? Se a gente der o comando java verso, não vai ter mais nada do Java. Tá? Esse comando aqui ele muda. Se eu reiniciar o computador agora, ele vai vir limpo do cache e ele vai dar ele vai aparecer diferente. Tipo, ele vai dar Java, comando Java não identificado. Então quer dizer que a gente deletou tudo, tá? Então eu vou deixar todos esses comandos aqui para fazer a remoção. Eu vou deixar aqui no, na aba da descrição da aula para você. Então, se você precisou passar pela aula onde a gente fez a desinstalação do Java, te recomendo você reiniciar o Ubuntu, certo? Desinstalou, deu os comandos de desinstalação, reinicia o Ubuntu e daí a gente vem aqui para a nossa aula onde a gente vai fazer o download da JDK, certo? Bem, então para a gente fazer o download aqui da JDK, vamos lá. Download JDK Oracle. Aqui, download JDK. É esse caminho aqui. Tá? Eu vou deixar esse caminho aqui também na pasta aqui de instalação e na aba da descrição da aula. Tem um link aí para vocês acessar diretamente. Então a gente tem aqui embaixo, tá? A gente tem aqui, como último, temos aqui a versão 23 nesse momento. Vou selecionar aqui o Linux. E eu vou baixar esse arquivo aqui, ó, .deb. Aqui, ó, .deb, tá? x64 Debian Package aqui, .deb, tá? De acordo com a minha estrutura aqui do meu Linux, tá? Então eu vou clicar aqui nele e ele já vai baixar direto, tá? Anteriormente, o site da Oracle pedia para fazer um cadastro. Fazer o cadastro seu, informar seus dados, colocar login e senha, fazer o login para depois liberar o download. Aqui ele não pediu para mim, certo? Então se ele tiver, caso a Oracle tenha mudado o site e pedir para fazer o cadastro, para liberar o download, daí você faz o cadastro e para ser liberado o download, tá? Então, fizemos aqui o download do JDK23 Linux em arquivo.deb e a gente vai à próxima aula para fazer a instalação. Então agora nós vamos fazer a instalação do JDK e o Java no Ubuntu, certo? Então a gente vai dar o comando e primeiro a gente vai acessar aqui o nosso terminal. Tá? Para mim aqui, eu vou primeiro dar aqui o comando sudo su para se tornar root, né? Vou colocar aqui a minha senha para eu ficar logado como root aqui.
E daí, se eu der um ls, eu posso ver que eu tenho aqui a pasta de downloads, tá? Que é onde foi baixado o meu arquivo de instalação. Então eu vou dar aqui um cd downloads, tá? Entrei dentro dessa pasta. E daí a gente precisa dar esse comando aqui, ó. Sudo dpkg -i, e a gente tem um arquivo aqui do JDK. JDK 23 Linux 64 bin.deb, tá? Então o comando completo, e a gente vai executar aqui a instalação. Vou dar um enter. dpkg, digitei errado, ó. É dpkg. Ó lá, ele vai fazer a instalação. Aqui ele vai descompactar. Vamos aguardar um pouquinho. Beleza, ó. Então você vai receber essa tela aqui, e a gente tem aqui, inclusive, as pastas, tá? Que foi instalado, ó, userlib jvm, tá? Que é a pasta aqui onde foi instalado o nosso JDK. Se a gente der o java version, tá? Nós já temos aqui o Java sendo identificado. Tá? Vou dar um clear aqui para limpar essa tela. A gente tem aqui o Java verso. Nós já temos o Java identificado, certo? Caso não tenha, instalou e caso não esteja identificando aqui, eu recomendo você a reiniciar o Ubuntu, caso não tenha identificado aqui logo de cara. Mas mesmo assim, caso não tenha identificado, nós temos que ir para as próximas aulas ainda, onde a gente tem que configurar as variáveis de ambiente para fazer com que o Java seja reconhecido por todo o seu ambiente, por todas as ferramentas, pelo Ubuntu e por todas as IDEs e softwares que a gente vai usar. A gente tem que fazer algumas configurações ainda para a gente poder fazer com que o Java seja identificado da forma correta. Bem, então agora a gente precisa fazer a configuração dessa variável Java Home, tá? Essa variável, ela é procurada por vários sistemas, inclusive pelo nosso ambiente também de programação. Ela é uma variável que guarda o caminho do Java, tá? Muitas coisas não funcionam porque essa variável foi definida errada, configurada errada, com o nome errado ou caminho errado, certo? Então a gente precisa configurar ela da forma correta. Bem, então a gente precisa o quê? Dar esse comando aqui, ó, sudo update alternatives config java, para a gente ver, tá? O caminho da instalação aqui do nosso Java, certo? Então a gente tem aqui, ó, a gente tem aqui o caminho, tá vendo? Ó? Userlib jvm, userlib jvm, e a gente tem aqui, ó, a pasta, tá? Antes aqui do bin, tá? A gente tem userlib jvm e a pasta aqui de instalação aqui do Java, tá? Aqui você pode dar um enter mesmo. O que acontece? A gente vai pegar aqui, ó, esse caminho aqui, ó, /userlib jvm e a pasta aqui de instalação, ó, antes do bin. A gente vai copiar aqui esse caminho e a gente tem que colocar esse caminho aqui, ó, nessa variável, ó, export java home igual ao caminho que a gente acabou de copiar, tá? Então vai ficar export java home igual ao caminho de instalação do nosso Java. Lembrando, gente, não pode ter espaço. Não pode ter espaço. Cuidem com o espaço. Cuidem com a escrita. Senão não vai funcionar.
Então, com o caminho definido, a gente vai dar esse comando aqui para exportar o nossa variável. Tá? Vou colar aqui. Pronto, ele não mostra nada, ele apenas dá o comando, certo? Feito o primeiro comando, para exportar o Java Home, a gente tem que fazer um export da variável path, tá? Indicando aqui o Java Home. Tá? Então é uma variável do export path, tá? Igual, pegando a variável do sistema, juntando ela com o Java Home e acessando aqui a pasta bin do Java. Então a gente vai dar esse comando, né? Vamos dar esse comando aqui, tá? Você pode ver que ele vai concatenar o Java Home, ele vai pegar esse valor aqui de cima, que foi definido na variável, barra bin, tá vendo? Barra bin. Então ele vai juntar esse caminho, vai juntar com um barra bin aqui. Demos o comando, vai exportar aqui a variável. Ok, não vai aparecer nada, quer dizer que deu certo. E por último, a gente faz esse eixo Java Home, tá? Para configurar definitivamente aqui essa variável no Ubuntu, tá? Ó, pronto. Ele vai aparecer dessa forma aqui. Só para a gente confirmar, Java version, ok, funcionando. Então a gente deu esses 3 comandos aqui para configuração aqui de exportar aqui a variável, tá? E também a gente precisa também adicionar essa variável no arquivo de configuração do Ubuntu para poder funcionar. Então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai configurar essa variável, a gente vai configurar no arquivo de configuração do Ubuntu. Então, a gente tem que dar esse comando aqui, para editar as variáveis do arquivo Linux. Tá? A gente vai dar um sudo nano etc environment, que significa environment são variáveis. Tá? Então, a gente vai dar esse comando aqui, tá? Que é sudo nano barra etc barra environment. Tá? Ele vai abrir aqui o arquivo de texto onde tem o path. Tem aqui o path, certo? O que a gente vai ter que fazer? Vamos com a setinha aqui, vamos com a setinha aqui para o final. Aqui para o final, vamos dar um Enter. Pronto, agora a gente caiu numa linha em branco, certo? O que a gente tem que fazer? Nós temos aqui o caminho do nosso Java, certo? Ele já foi definido. Se você não viu, se você não guardou, a gente aqui no arquivo anterior, a gente colocou lá, user lib jvm e a tua pasta de instalação. Cuida para não copiar direto aqui do meu, tá? E colar no seu, sem trocar a versão, porque tem que estar de acordo com a tua instalação, tá? Se você às vezes você copia direto do meu aqui e cola, aí vai ficar a descrição errada, daí não vai funcionar, certo? Então você tem que pegar lá a sua pasta correta de instalação, tá? E colocar no arquivo, certo? Então você tem lá user lib jvm jdk. Então você tem aqui o caminho aqui da instalação. Você tem que adicionar aqui no Java Home, ok? Então esse caminho aqui do Java Home você vai copiar aqui o seu arquivo de texto, certo? E agora para gravar você tem aqui essa setinha aqui para cima quer dizer que é o CTRL do teclado, tá? O CTRL, que é o CTRL do teclado. CTRL O. Então eu vou dar um CTRL O, tá? Ele vai salvar, ele vai aparecer assim, o nome do arquivo para salvar. Você vai manter o mesmo, então deu um CTRL O, você tem que dar um Enter. Pronto, gravou, tá? E agora, para sair desse arquivo aqui, você tem que dar um Ctrl X, ó. Tá vendo? É um Ctrl X. Então, Ctrl X. Pronto.
Se você quiser confirmar, você pode dar o mesmo comando acima, sudo nano etc environment, que são as variáveis, ele vai abrir, está aqui, ó, está gravado, se você quiser editar, certo? Então, Ctrl X, a gente vai sair, ok? E agora, para a gente recarregar essas informações, recarregar esses dados, a gente tem um source, etc, environment, tá? Que é para carregar essas informações aqui no Ubuntu. Tá? Demos esse comando, ok. Só vamos dar aqui um java version. Pronto, está aqui. Então a gente tem as variáveis, tá, configuradas. Então a gente exportou as variáveis, demos o comando para identificar onde que está a instalação do seu Java. Pegamos aqui o caminho de instalação, configuramos o Java Home, configuramos a path, gravamos o Java Home no Ubuntu, editamos o arquivo de variável, adicionamos o caminho da instalação e recarregamos os dados, tá? Então, a partir desse momento, a gente tem o Java totalmente configurado, instalado no seu Ubuntu.